Paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais. A Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, por onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, o que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro, e essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciando mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, o que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho de forma mais eficiente, pois pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, irmão muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, em nome muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos ao 2º livro de hoje. 2 Crônicas com 36 capítulos. Segunda Crônicas, capítulo 36. Contém 15 versículos. Asa, rei de Judá, e descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus,
Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou colunas e cortou os postes sagrados. Mandou ajudar que rebuscasse ao Senhor Deus e seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna onde chegar agora a ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, a Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção, a libertação, para uma vida de santidade e santificação em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de iniciar o sorteio, irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais. Como o Senhor Jesus disse, confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os pares. 36 e 35, 36 e 35, vamos ao livro. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 4, 1 João capítulo 4. Capítulo 4 contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 1 João capítulo 4, para o rebanho santo de número 36 e 35. O Senhor Deus é amor, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor é do Senhor Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece o Senhor Deus. Aquele que não ama não conhece o Senhor Deus, porque o Senhor Deus é amor. Nisto se manifestou o amor do Senhor Deus para conosco, em que Deus enviou o Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amados ao Senhor Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 6,66, 5 e 65, 6,66, 5 e 65. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Para o rebanho santo de número 666, capítulo 6, 666, 5 e 65, Esther, capítulo 6. Contém 14 versículos. Mordecai é honrado. Disse o rei quem está no pátio. Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar. 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Segunda Reis, com 25 capítulos. Segunda Reis, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13. Para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. O capítulo 13 contém 25 versículos. A morte de Eliseu. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles e compadeceu deles, e tornou para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje não o quis destruir nem tirá-lo da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filho de Joacás, tomou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai. 3 vezes Joás o derrotou e recuperou as cidades de Israel.
14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 16, Apocalipse capítulo 16, contém 21 versículos. As 7 últimas pragas são espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de congregá-lo para a batalha naquele grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. (20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 50, 20, 52, 19 e 51. Amós com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 8. Amós, capítulo 8, que contém 14 versículos. Um cesto de frutos maduros. O Senhor Deus assim me fez ver um cesto de frutos do verão. E perguntou: o que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo. Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Os cânticos do templo, porém, serão uivos. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cadáveres se multiplicarão, de todos os lugares serão lançados fora. Silêncio! Ouvi isto, vós pisais o necessitado e destruí os pobres da terra. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2, Sofonias, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 2 contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 7.
Neemias capítulo 7, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. O capítulo 7 contém 73 versículos. A lista dos que voltaram do cativeiro. Depois que o muro foi retificado, tendo eu assentado as portas, estabelecido os porteiros, cantores e os levitas, nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da cidade, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente ao Senhor Deus, mais do que muitos. Disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Também porão ser guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno diante da sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não estavam edificadas. Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Capítulo 4 contém 18 versículos. A vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que o Senhor Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que o Senhor Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem no Senhor Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta do Senhor Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61. Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Contém 24 versículos. A inconstância dos Gálatas. Ora, acerca dos que vos escrevo diante do Senhor Deus, testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista nas igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia agora anuncia a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam o Senhor Deus a meu respeito. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos
capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7, contém 16 versículos. A alegria de Paulo. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação do temor do Senhor Deus. Recebei-nos em vosso coração, a ninguém prejudicamos, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isso para vossa condenação, já antes tinha dito que estai em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para conosco, e grande meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações, pois mesmo quando chegamos à Macedônia, nosso corpo não teve descanso algum, mas em tudo fomos atribulados por fora, combates por dentro, temores. Vinte e dois, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Contém 21 versículos. A visão de um homem. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês eu estava às margens do rio Tigre, do grande rio Tigre. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 9. Esdras, capítulo 9, para o rebanho santo, número 16, 56, 15 e 55. Capítulo 9 contém 15 versículos. A oração de Esdras. Acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e levita, não se têm separado os povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos dessas terras. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Quando vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam diante das palavras do Senhor Deus de Israel por causa da infidelidade dos exilados, e permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. 2:71 e 69, 2:71 e 69. Mateus com 28 capítulos.
capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Para o rebanho santo número 2, 71 e 69. O capítulo 5 contém 48 versículos. Amor aos inimigos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, para que está no céu. Ele faz o que o sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também os mesmos? (18, 54, 17 e 53). Filemão com um capítulo. Um capítulo que contém 25 versículos. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser restituído. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, seja convosco, com o vosso espírito. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Jó com 42 capítulos. Jó, capítulo 29. Que contém 25 versículos. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam suavemente sobre eles, esperavam-me como a chuva, abriam a sua boca como a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não acreditava, a luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu escolhi o seu caminho, assentava-me como chefe, habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. 30, 42, 29 e 41. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 8. Ruth, capítulo 8. Ruth, capítulo 1. Tinha uma numeração errada dentro do pote de Ruth. Ruth, capítulo 1, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Capítulo 1 contém 22 versículos. Havendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade que comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhe ela: não me chameis Noemi,
Chamai de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia. O Senhor me fez voltar, por que me chamareis Noemi? Trinta e quatro, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37, 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, que contém 15 versículos, os deveres das mulheres santas. Mas como convém mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 26, 46, 25 e 45. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 7. Cantares, capítulo 7, contém 13 versículos. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas das tuas coxas são como joias trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo é como taça redonda em que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como torre de marfim. Os seus olhos são como a piscina de Hesbom, junto à porta de Bate-Rabi. O teu nariz é como torre do Líbano, que olha para Damasco. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. Mas antes da oração eu irei apresentar uma de nossas denúncias para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora
todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. O penúltimo livro de hoje é o livro de 1 Reis, capítulo 8, que contém 66 versículos. A transferência da arca. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão. Na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês, vieram todas as autoridades de Israel e os sacerdotes alcançar a arca do Senhor. E a levaram para cima e a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas trouxeram para cima. E o rei Salomão, de toda a congregação de Israel que se ajuntara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não se podiam contar nem numerar pela sua multidão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje. 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, é o último livro de hoje, que contém 18 versículos. O dia do Senhor. Amados, esta é a segunda carta
que vos escrevo nas 2 cartas, procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembrei das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento que o Senhor e Salvador, dando-me diante dos vossos apóstolos, sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 15 vai meditar no livro de 3 João com um capítulo. Você que mentalizou o 8 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Você que mentalizou o 2 vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou o 11 vai meditar no livro de Esther, capítulo 6. Você que mentalizou o 9 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 13. Você que mentalizou o 4 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 16. Você que mentalizou o 6 vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Você que mentalizou o 20 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou o 19 vai meditar no livro de Neemias, capítulo 7. Você que mentalizou o 12 vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 21 vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 10, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 17, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 9. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Filemão. Você que mentalizou, escolheu o 16, vai meditar no livro de Jó, capítulo 29. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 22, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 13, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 3, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. E eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados, mas antes eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário,
convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Atenção, você que quer o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode testificar e falar uma palavra ao seu coração. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 15, 3 João, 8, 2 Crônicas, 36, o 2, 1 João, 4, o 11, o 2, 1 João, 4, o 11, Esther, capítulo 6, o 9, 2 Reis, 13, o 4, Apocalipse 16, o 6, Amós, 8, o 9, o 20, Sofonias 2, o 19, Neemias 7, o 12, 1 Tessalonicenses 4, o 21, Gálatas 1, o 10, 2 Coríntios 7, o 14, Daniel 10, o 17, Esdras 9, o 18, Mateus 5, o 5, Filemão, o 16, Jó 29, o 1, Ruth 1, o 22, 1 Timóteo 2, o 13, Cantares 7, o 7, 1 Reis 8, o 3, 2 Pedro 3. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo: seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu... feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 e 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. Logo após, faz a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente no corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância aí, você seguidor, escritor, ofertante, membro de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o nome para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários. Desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja Sem Tentação, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na arroba IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua para com o Senhor Deus, além de todos, e fazer a sua para com o Senhor Deus, e receber as recompensas, a mim, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, dá para o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 6 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, da Espanha, do Chile, da Argentina, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.